Vamos lá. Então, gente, hoje a gente vai ver, como eu já disse, ângulos e triângulos, e se der tempo a gente vai ver semelhanças de triângulos também. Hoje a gente vai introduzir a geometria plana, né? A gente encerrou as funções, pelo menos as mais importantes, que é a função afim quadrática. Depois, se der tempo, a gente volta nas outras funções, como exponencial, logaritma, composta, inversa, blá blá blá. Hoje a gente vai ver o quê? A gente vai, como eu disse, introduzir. Então a gente vai ver ângulos, a classificação dos ângulos, retas paralelas, triângulos, teoremas e pontos notáveis. Para Enem, qual que são as mais importantes? Isso aqui eu não vou pôr como importante, porque isso aqui é bem bobinho. Mas isso aqui é muito importante para o Enem. Isso aqui, de certa forma, é um pouco importante, porque quando cai é questão fácil, mas não cai tanto. Mas quando cai é fácil, então eu vou deixar como importante. Isso aqui, obviamente, é muito importante. E teoremas, deixa eu lembrar se tem uma muito importante. Tá, a gente vai ver dois teoremas aqui, eu não lembro se um deles é muito importante, o outro eu sei que não é muito cobrado. Pontos notáveis, como eu já disse, é para vestibular. Então, eu não vou comentar hoje, tá bom? Porque essa parte aqui demora muito, mas está tudo bem indicativo no slide. Então, como eu vou disponibilizar o PDF para vocês, melhor dizendo, vocês dão uma olhada depois, mas lembrem-se que isso aqui é para vestibular. Não é muito cobrado no Enem, mas é bom dar uma olhada, né? Vai que compra. Vamos começar com ângulo. Vamos começar com a definição de ângulo. O que é ângulo? Chama-se ângulo a reunião de duas semirretas de mesma origem. Eu tenho a semirreta B e a semirreta A. Então, o ângulo é a reunião, ou seja, o ponto de origem delas. Ó, aqui é o ponto de origem O. Eu chamei de O, poderia ser qualquer outra coisa. Das semirretas A e B. Então, o ângulo é o quê? É o ângulo AOB, com o tiozinho aqui no O, o circunflexo no O, ou BOA, dá na mesma, ou simplesmente O. Então, eu posso representar assim, é o mais comum. Tá bom? Ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? São dois ângulos são consecutivos se eles possuem um lado em comum. Vamos lá, eu tenho aqui dois ângulos, tá vendo? O ângulo COB e o ângulo BOA. Perceba que os dois têm um lado B em comum. Então, eles são consecutivos. O mesmo ocorre aqui, ó. Eu tenho um ângulo POQ. Mouse, me ajuda. E também tem um ângulo ROQ. Perceba que ambos têm o lado Q em comum. O lado Q está em comum para os dois ângulos, tanto para o POQ quanto para o ROQ. Logo, eles também são consecutivos, beleza? Então, tá tudo isso aqui, ó. Perceba que tanto o COB e o BOA possuem um lado em comum, um lado assim reto com o ponto B, logo são consecutivos, o mesmo ocorre tal. Eu expliquei. Ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? São ângulos consecutivos, ou seja, dois ângulos consecutivos que não possuem ponto interior comum. Então, nesse exemplo aqui, ó, perceba que esse aqui, eles não possuem ponto interior comum. O ângulo está entre essas duas e esse aqui está entre essas duas. Eles são consecutivos, porque eles têm o mesmo lado B em comum, mas o ângulo, ó, um está dentro dessa reta aqui, dessas duas retas, vamos dizer assim, e o outro dentro dessas outras aqui. Então, eles não se chocam, vamos dizer assim, tá bom? Já esses dois aqui, ó, eles são consecutivos, entretanto, eles não são adjacentes. Por quê? Porque o ângulo, POQ e o ROQ, eles têm esses pontos aqui em comum, ó. Todos esses pontos aqui estão em comuns. Então, eles não são adjacentes. Beleza? Bem tranquilo isso aqui. Não é muito cobrado também no Enem, mas tá aí. A diferença de consecutivos e adjacentes. Lembrando que todo ângulo adjacente também é consecutivo, mas nem tudo consecutivo é adjacente. Ângulos, continuando, agora a gente vai ver o quê? Ângulos complementares, suplementares e replementares. Esses replementares aqui é pouco falado, mas ele também está aí. Complementares, vocês já devem ter ouvido falar. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma dá 90 graus, ou seja, π sobre 2 radiano. Não precisa preocupar com esse π sobre 2 radiano agora. Mas deixei registrado que 90 é π sobre 2 radiano. Então, se dois ângulos juntos, ou seja, somados os seus medidas, seus valores, dá 90 graus, a gente diz que esses ângulos são complementares.
Por exemplo, aqui, ó, perceba que se eu pegar essas duas retas, elas estão perpendiculares, ou seja, dá 90 graus. Mas uma aqui, uma parte do ângulo de 90 é formado por alfa e a outra por beta. Então, os dois juntos, somados, dá 90 graus. Logo, alfa e beta, nesse exemplo, são complementares. Suplementares, agora a soma tem que dar 180, ou seja, π radiano. Perceba aqui, ó, toda reta tem 180 graus. Beleza? Toda reta tem pontos de 180, um ponto de 180 graus. Então, aqui, ó, 180 graus para cá, vamos dizer 180 graus para cá. Então, aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho uma outra semi-reta. Ou melhor, eu tenho uma semi-reta e outra semi-reta, né? E perceba que essa semi-reta aqui divide o ângulo de 180 em dois ângulos, alfa e beta. Logo, a soma dos dois dá 180, logo, eles são suplementares entre si. E replementar agora, a soma dá 360, ou seja, 2π radiano. Perceba que a bolinha cheia é 360, né? Lembra, ó, se eu tinha 180 em cima, 180 embaixo, ó, a soma, obviamente, vai dar 360. Agora aqui, se eu tenho duas semi-retas que formam um ângulo, na verdade ele formam dois ângulos, né? Por quê? Aqui, ó, eu considerei que o AOB seria esse, por quê? Porque geralmente a gente considera um menor ângulo, o exercício geralmente vai considerar, mas se o exercício deixar claro que ele quer o maior ângulo, então vai ser esse ângulo aqui, ó. Então forma dois ângulos. Um, vamos dizer assim, para fora, entre aspas, que é o maior, e o outro para dentro aqui, que é o menor. Geralmente o exercício fala desse, né? Mas se ele deixar claro que é o maior, é o maior. E aí se for 90 graus? Beleza, eu tenho um de 90 aqui e tenho um de 270 aqui. Beleza? E se for um de 180 graus? Beleza. Aí tem para os dois lados, tá? Então, a soma, nesse caso aqui, de beta mais alfa dá 360, logo eles são replementares entre si. Alguma dúvida? Por enquanto, podemos seguir. Se não tiver, a gente vai seguir de boa, né? Bem basiquinho, né, gente? Mas tem que falar, porque, né? Sabe como é que é? Isso aqui já foi cobrado no Enem. Essa ideia, a ideia em si já foi cobrada. E, cara, se cobrar isso aqui, você tem a obrigação de acertar, tá? Porque é muito fácil isso aqui. O que pode confundir vocês é o seguinte: o que é complementar, o que é suplementar? Como que não confunde? Sinceramente, fazendo muito exercício. Bom, mas como que eu faço? Esse aqui, ó, é mais difícil de ser cobrado. Então eu foco mais nesses dois. Tá? E aí como que eu faço? Ó, eu sei que suplementar me lembra algo super, ou seja, maior. Eu tenho essa lógica na minha cabeça. Logo, o super é 180 e o outro, que é o complemento, é só 90. Tá? Vocês podem inventar outras formas aí de lembrar. E o replementar, eu tenho um raciocínio de que é o que sobra. Então, se tem 3 lá, o que sobra é o replementar, logo é 360. Tem um nome de 270, mas eu lembro que eu já vi esse nome, mas eu não consegui encontrar nem na internet onde fala esse nome. Quem souber pode falar. E, cara, eu realmente não encontrei, mas eu sei que tem um nome cujo dois ângulos somados dá 270, mas eu não achei. Procurei, não achei no livro, não achei nada nenhum. Mas é porque não é importante, né? Mas, enfim. Então, continuando. Classificação dos ângulos. Vamos lá. Então, existem 3 tipos de classificação segundo o seu valor. Que é o ângulo reto, que vocês devem conhecer bem, o agudo, também devem conhecer, e o obtuso. O reto é um ângulo cuja medida é exatamente 90 graus, nem mais nem menos. O ângulo agudo é o ângulo menor que 90 graus e o obtuso, obviamente, é o maior que 90 graus. Então, como que eu tenho um raciocínio? Aqui eu já uso a lógica reversa. Agudo, me lembra o quê? Me lembra algo forte. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho água. A palavra água tem um acento agudo, então deixa essa vogal forte, né? A, e não agua ou aguá. Então, eu tenho um raciocínio reverso. Se o agudo deixa forte, eu pressuponho, então, que ele é menor que 90. Ele é, entre aspas,
fraco. É um raciocínio meio viajado, mas é assim que eu nunca esqueci. Então, que o agudo é menor que 90. Logo, o que sobra é o obtuso, que é maior do que 90. Belezinha? Perceba que aqui eu tenho um ângulo obtuso por fora. E aqui eu tenho um ângulo obtuso também por fora. Mas aqui eu tenho um agudo por dentro. Beleza? Então, lembra. Agudo é menor, obtuso é maior. E o reto é um de 90 graus conhecido, né? Muito famoso. Então, aqui eu trouxe os exemplos. Ângulos. Agora a gente começa algumas coisas que o Enem gosta e ajudam a gente a fazer cálculo. Primeira coisa, ângulos opostos pelo vértice a gente vai chamar de OPV, porque eu não quero ficar falando essa coisa grandona aqui toda hora. Então, os ângulos OPV são o quê? Dois ângulos são opostos pelo vértice se os lados de um são respectivas semirretas opostas aos lados do outro. O que é isso? Basicamente é o seguinte, você tem uma reta... Para nunca mais vocês confundirem se alguém tiver dúvida. Você tem duas retas, ó. Os OPV são os ângulos opostos pelo vértice. Vértice é o quê? Ponto de encontro. Aqui é o vértice. Então, ó, opostos pelo vértice. Esse é o oposto desse. Assim como esse é o oposto desse. Então, é isso. E se eu tiver isso aqui, ó. Quais são os OPV aqui, ó? Vamos fazer tudo a mesma cor, os OPV. Esse aqui é o oposto desse. Esse aqui, ó, é o oposto desse. Esse aqui é o oposto desse. Amarelinho aqui, ó. Esse aqui é o oposto desse, beleza? Aí vai ter aqui também, né? Então são retas, tá? Não pode ser uma curva, não, pelo amor. Então, retas. Belezinha? Ou seja, o que significa? Que eles são iguais. Obviamente, eles são iguais. Isso aqui é 7 graus, aqui vai ser 7 graus, beleza? Um outro comentário importante também é que, lembra, isso tudo aqui vai ser 360, ó. Isso tudo aqui é 360. Então, a soma desse A alfa mais beta, mais esse ângulo de K, mais esse de K, os quatro dão 360. E, obviamente, esse de K vai ser igual a esse de K, e o alfa é igual a beta, porque eles são todos OPV, respectivamente. Né? Então, ângulos OPV são congruentes, por sua mesma medida. Tá? Então, quando eu tiver uma reta paralela, ou melhor, duas retas paralelas, e uma transversal, ou seja, uma que corta no meio das duas paralelas, a gente vai ter vários ângulos ali dentro, ou seja, 8, e a gente vai ver quais que são iguais a quais. Então, vamos lá. Aqui, ó. Duas retas paralelas. Beleza? Considere essas duas aqui paralelas. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo. Além de ter esse ângulo, vou fazer maiorzinho aqui, e fazer menorzinho aqui. Beleza. Quais são iguais? Ixi, aquele ali ficou bem em cima. Ó, primeira coisa, quais são opostos pelo vértice? Vou fazer com vermelhos que são opostos pelo vértice. Ó. Esse é com esse é com esse. Agora, também, né? Esse aqui é com esse é com esse. Só para diferenciar, não quer dizer que... Peraí, vou fazer de novo, porque eu não devia ter feito assim, porque senão vai confundir vocês com uma coisa aí. Eu não quero que confunda. Vamos lá de novo. Duas paralelas. Ah, pode ser duas paralelas em pés? Pode, não faz diferença. Mas eu vou fazer deitada, porque o exemplo ali está deitado. Ó, eu vou ter esse oposto do vértice com esse. Aí eu vou ter esse oposto do vértice com esse. Além de ter esse aqui oposto do vértice com esse. Ou seja, todos que são a mesma cor são iguais. E esse oposto do vértice com esse. Então, os opostos pelo vértice são esses. Agora, vamos ver o quê? Alternos. Vocês já devem ter ouvido falar. Alternos internos, alternos externos. O que é um ângulo alterno? Cara, alternar é mudar. Então, alternos são ângulos que estão de um lado e o outro de outro, da transversal aqui, ó, T. Então, ora ele vai estar à direita de T, ora ele vai estar à esquerda de T. Então, primeiro, alternos internos. Internos ao quê? As paralelas. Paralela R e S. Então, alterno, por exemplo, esse está de um lado, esse está do outro. São iguais. Outro alterno interno, esse está de um lado, esse está do outro. Beleza? E agora? Agora a gente tem, além disso, temos alternos externos. Ou seja, esse está de um lado, externos às paralelas.
esse está do outro. Esse está de um lado. Esse está do outro. Beleza? Beleza. Só um comentário. Como que eu faço quando tem um exercício desse tipo? Lógico, o exercício não vai vir assim, né, gente? Uma matinha. Como que o exercício vai vir? Ele vai te dar um trem assim, mais ou menos. Ele vai falar que tem duas retas paralelas. E aí tem um negócio assim, mais ou menos. Ó. O que você tem que fazer? Primeiro, onde tiver vértice, você vai fazer uma paralela. Beleza? Como que faz? Como que eu faço? Eu procuro o Z. O que é o Z? É a letra Z. Aqui, ó. E aí eu sei que o Z me dá os alternos internos. Ou seja, ó, alterno. Tá, esses retos, mas ó, alterno interno. Ó, de um lado do Z, de outro lado do Z, interno ao Z. Interno à pontinha do Z, ó. Aqui eu tenho outro Z, ó. Só que agora esse Z aqui tá virado pro outro lado, mas não tem problema. É Z ainda, ó. Ele também me dá os alternos internos, ó. Alterno interno. Então, a dica que eu dou para vocês, quando vocês verem exercícios desse tipo, procurem o Z, que o Z você já bate o olho, já sabe qual ângulo é igual ao que, entendeu? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse texto que eu não tenha falado durante ali. Perceba que os ângulos laranjas são iguais, pois são OPV. Outra coisa. Ângulos que não são iguais, por exemplo, não são nem OPV e nem alternos internos ou externos, eles formam 180. Perceba que o B e o A, ele não é nem OPV, porque eles são do mesmo lado do T, e eles não são nem alternos, nem interno, nem externo, porque eles estão também do mesmo lado do T. Logo, a soma deles dá 180. E isso não só com eles, mas igual eu falei, ó, se você somar qualquer laranja aqui no meu exemplo com o verde, por exemplo, o B aqui que é verde com o G aqui, você vai ter 180, tá? Então, ó, fazendo esse exemplo aqui, aplicando o que eu falei do Z, vai ter o quê, ó? Vou só redesenhar ele aqui. Você tem isso, você tem isso aqui. Tá, você tem isso aqui, tá? O que ele falou, ó? Ele me deu esse ângulo aqui de... Meu mouse não tá me ajudando hoje. Me deu esse ângulo aqui de 140. Não vou pôr o grau, porque não preciso. Aqui é o X que ele quer, que ele chama de alfa. E aqui está o 30. Primeira coisa, tem vértice. Tá vendo que tem vértice aqui, ó? Faz uma paralela em cima dele. Ó, vamos fazer essa paralela direitinho. Meu Deus do céu, tá difícil mais, viu, gente? Ó, eu já vou fazer a paralela de uma vez. Tá? Aí tava assim, né, ó. Onde esse azul mais esse amarelo é igual ao meu alfa, ou meu x, não importa. Então aqui eu tenho 140 e aqui eu tenho 30. Agora perceba que eu tenho z. Por quê? Olha aqui, ó. Vou fazer de verde, ó. Olha o z aí. Logo, alterno interno, ó. 30 é igual ao meu azul aqui. Ah, então aqui é 30 também? Porque dividiu no meio? Não. Não sei, pode ser, pode não ser. Eu não falei que dividiu no meio. O que eu vou procurar agora? Procura mais z. Eu já percebi que aqui eu tenho outro z, olha. Não tem outro z aqui? Logo, o meu amarelo aqui, ó, por exemplo, x, ele é igual a esse aqui, ó, y. Porque eles estão internos ao z. Só que vamos lá. Aqui eu não tenho uma reta paralela, que falou uma reta. Logo, isso tudo aqui, ó, é 180. Eu já tenho 40 aqui. Quantos que faltam para 180? 40. Logo, meu x é igual a 40 porque eles são alternos internos. O y é igual a 40 e o x é igual a y. Então, meu alfa, lembra, é 30 mais o x, que é 40. Então, meu alfa, aquele exercício ali, é 70. Perceba que não dividiu no meio. 30, obviamente, não é igual a 40. Tá bom? Então, façam isso. Façam paralelas. Ó, pode esticar ela aqui assim, ó.
em cima do vértice. Ah, se tiver um monte, faz um monte, ué. Você tem limite de caneta? Se tiver, não faz, mas se não tiver, você pode fazer aqui, ó. Se tiver assim, ó, você vai fazer aqui, ó, faz uma paralela aqui. Finge que dá paralela, tá, gente? Faz outra aqui, outra aqui. Por quê? Porque aí você tem um monte de Z, ó. Você tem um Z aqui, você vai ter outro Z aqui, outro Z aqui. Tá vendo o Z surgindo aí? Outro Z aqui. Olha o tanto de Z aí. Então, ó, tudo isso aqui é igual, ó. Tudo não, né? Isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui é igual a isso aqui, beleza? Alguma dúvida? O Enem, ele gosta de cobrar essas coisinhas assim, falando de fio, falando de madeira não, muro, essas coisinhas. Mas também é bem cobrado em vestibular, para quem for fazer. Geralmente é questão fácil, que não pode errar. Vestibular não usa TRI, geralmente, né? Mas você tem que acertar o máximo de questão. Então você não vai errar uma fácil. Né? Podemos seguir? Próximo slide. Próximo PDF. Vamos lá, então. Aqui eu fiz o exercício explicado, né? Então não vou dar muita atenção para isso. Se vocês quiserem ler depois a explicação, só apagar aqui para a gente ganhar espaço. Ai, ai, ai. Meu mouse não me ajuda. Acho que eu vou ter que jogar o mouse fora mesmo, viu? Vamos lá. Triângulos. Muito importante para o Enem. Triângulos. O que é a definição de triângulo? É a união de três retas ou semi-retas união por retas de três pontos que não pertencem à mesma semi-reta. Ou seja, aqui eu tenho uma reta A, aqui eu tenho a reta B, aqui eu tenho a reta C. Perceba aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto que pertence a A e C, aqui eu tenho um ponto que pertence a B e A, e aqui eu tenho um ponto que pertence a B e C. Então, nenhum dos pontos pertence às três retas ao mesmo tempo. Tá errado isso aqui. Deveria ser três pontos que não pertencem às mesmas três semi-retas ou algo do tipo. Mas, enfim, triângulo é isso. O que a gente tem que saber? Vértice, lado e ângulos internos. Os vértices são as uniões das retas, ó. Aqui, ou seja, os pontos que eu acabei de falar. Então, tem esse ponto, tem esse ponto, tem esse ponto. No caso aqui eu chamei o vértice de C, o vértice de B e o outro vértice de A. Lados. Os lados são segmentos entre os vértices. Então aqui, ó, entre o vértice A e B, eu tenho o lado C. Então, lado C. Ou seja, a reta, cadê? Reta AB. E a mesma coisa para os outros. Entre o A e C eu tenho o lado B, entre o B e C eu tenho o lado A. Ângulos internos. Os ângulos internos são os ângulos entre duas semirretas, ou seja, que estão nos vértices. Então aqui eu tenho o ângulo A, aqui eu tenho o ângulo B e aqui eu tenho o ângulo C. Aresta é a mesma coisa de lado? Não. Cara, aresta a gente vê lá no... Aresta é lá na geometria espacial. Aresta é isso aqui, ó. Por exemplo, vou fazer um cubo aqui. Tipo assim, não é que não é a mesma coisa. É a mesma coisa. É e não é. Porque se fosse a mesma coisa, eles iam falar que é lado, né? Mas a aresta, a definição de aresta é... Nossa, velho, tá ficando com raiva já, sinceramente. Aresta nada mais é do que o encontro, a reta ou semi-reta entre dois vértices. Ah, mas aqui é a mesma coisa. Só que a aresta, ela é para geometria espacial. Então, se você falar assim, a aresta vale 5 da figura a seguir, eu já tenho na minha cabeça que a figura vai ser espacial, porque você está falando de aresta, você não está falando lado, entendeu? Mas, sim, a definição em si, sim, é a semi-reta, ou seja, aqui, entre esses dois vértices. Beleza? Aí você vai ter a face aqui, e vai ter o vértice. Então, os elementos de um elemento tridimensional é esses três: aresta, face e vértice. Mas não fala que é a mesma coisa, tá bom? Só a definição que é a mesma. Mas você tá certo, de certa forma. Caio tá ganhando moral, hein? Vai ganhar cursinho grátis. Continuando. Muito bem, boa pergunta, viu? Ângulos internos, então, são os ângulos internos. Eu acho que isso aqui é bem tranquilo para vocês. Eu não vou ficar pagando de que vocês são bobinhos, não, que eu sei que vocês sabem o que é ângulo interno. Perímetro. Perímetro é muito importante. Não só para o triângulo, mas para qualquer geometria.
tanto espacial quanto perímetro na geometria espacial. Não é muito comum, não. Mas vamos lá, perímetro. Perímetro, a gente vai representar com uma letra 2P, e ele é o quê? Ele é a soma, ó, S de soma, ou se você fazer mais chique, você faz isso aqui, ó. É a soma dos lados, tá? É a soma dos lados, 2P. E se eu quiser a metade desse perímetro? Aí eu vou ter P, porque eu estou dividindo por 2. E aí o que você vai ter? Você vai ter o semiperímetro. Isso aqui tem muita gente que confunde, muita gente que erra exercício de bobeira por causa disso aqui. Gente, perímetro é 2P. É só o nome, é só a letra. A gente não chama trabalho... A gente não, né? Tem gente que não usa, por exemplo, a graça. Mas vamos lá. A gente não chama de... Pensar uma grandeza. Velocidade. A gente não chama de Vzinho, quando a gente está estudando, por exemplo. Ou tempo. A gente não usa Tzinho. Ou distância. A gente não usa Dzinho. O perímetro a gente usa 2Pzinho. Beleza? Esse 2 aqui é só para te mostrar que o perímetro é igual a 2 vezes o semiperímetro, que é P. Tá bom? Podia ser ST para semiperímetro? Podia, mas a matemática, às vezes, ela dá uma zoada com a gente, assim, só para atrapalhar. Bom, então não esqueça, perímetro, que é a soma de todos os lados, ou, por exemplo, a circunferência, ela não tem lado, mas o perímetro continua valendo para ela, é 2P. A nomenclatura, vamos dizer assim, não é nomenclatura, mas vamos dizer que a nomenclatura, ou simbologia dele é 2P. Tá? Tá aqui, ó. Perímetro é a soma das medidas dos lados, representamos o perímetro por 2P. E o semiperímetro por P. Por quê? Porque divide por 2 e aí corta o 2 aqui, ó. E aí o 2 vem para cá, ó, passa dividindo, tá vendo? Então aqui eu tenho o semiperímetro e aqui eu tenho o perímetro aí, ó. Então no triângulo ABC, os lados eram o quê? A, ó, dislexia. A, B e C. Então o perímetro, que é 2P, é a soma A mais B mais C, e o semiperímetro é só dividir por 2 o resultado encontrado. Classificação. Isso aqui, se não for a coisa mais importante dessa aula, tá brigando para ser. Por quê? Porque isso aqui cai no Enem e quando cai é para alavancar a nota de gente esperta. Isso aqui vale muito ponto. Ano passado, quem já fez a prova do ano passado lembra da questãozinha do barco? Tinha um barquinho, aí tinha um cara que remava. Lembra dessa, Grazi? Opa. Tinha um cara que remava, aí falava que aqui formava um ângulo e perguntava se aqui fosse um triângulo, qual tipo de triângulo era. E você teria que falar que era um triângulo que tinha um ângulo, ó, um ângulo obtuso maior do que 90, ou seja, a gente vai ver que é obtuso ângulo, e o remo era igual, então era um triângulo isósceles. Você não lembra? Vou mostrar ela só para vocês verem. Questão do Enem que fala de classificação dos triângulos. Que triângulo. Achei. Cara, são questões que são, tipo assim, muito fáceis. Além de que você ganha tempo demais, porque você bate o olho e papum. Eu só achei ela aqui de vídeo, mas eu vou botar ela aqui. E aí eu pauso o vídeo. Aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Peraí. Pronto. Aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Então, perceba, ó. Isso aqui é só definição de triângulo. Isso aqui é só definição de triângulo. Ele está falando aqui que tem um cara que rema e aqui forma um triângulo, olha. Se juntar o B com o C, não vai formar um triângulo. Ele pede só a classificação que a gente vai ver do triângulo. Não lembram, gente, disso aqui? Ai, nem 2018. Desculpa, gente, desculpa. Vacilei. Porque, nossa, minha cabeça tá lá, o tempo tá passando muito rápido. Pra mim é 2018, 2019 esse ano. Enfim, tá, não importa. De qualquer forma, é uma questão muito fácil e o Enem gosta de cobrar isso aqui. Classificação. Então, a gente vai ver, eu vou até responder essa questão com vocês depois de dar a matéria, obviamente. Vou usar aqui. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu tirar isso aqui da tela. Vamos lá. Vocês. Vacilei, foi mal.
ângulo, missão mesmo. Vamos lá. Classificação dos triângulos. Classificamos os triângulos em relação aos seus ângulos internos e ou aos seus lados. Primeira classificação segundo os ângulos. É a mesma coisa dos ângulos lá, que eu falei, que é obtuso, agudo ou reto. Quando o triângulo tiver um ângulo obtuso, qual que é o nome dele? Obtusângulo. Quando ele tiver 3 agudos, perceba que os 3 aqui são menores do que 90, a gente tem um acutângulo. E quando a gente tiver pelo menos um ângulo reto, a gente tem um famosinho que é o retângulo. Então, esse aqui eu acho que é tranquilo para vocês, né? A maioria vai ser o quê? A maioria vai ser ou agudo ou retângulo. É raro encontrar um ângulo obtusângulo em exercício, mas, obviamente, pode cair. Tanto é que essa questão é de um ângulo obtusângulo. E, segundo os seus lados, se ele tiver 3 lados iguais, vocês já conhecem, eu acho, é o equilátero. Olha só como faz sentido. Equi vem de equidade, do grego equidade. Ó, fiz um G em vez de um Q. E látero é de lado. Beleza? Então, igualdade entre os lados. Isósceles, 2 lados iguais. Também tem uma forma fácil de vocês lembrarem. Ó. Se já tiverem estudado química orgânica, provavelmente vocês já viram essa paradinha aqui, ó. Ó. Aí vem aqui, ó. Aí aqui você tem aqui, ó. Então aqui você tem a... Peraí. Aqui você tem o quê? Você tem a cadeia principal, né? Ela é a maior. E aqui você tem a ramificação. Perceba que essa ramificação tem 1, 2, 3 ângulos. Ó, 3 ângulos, 3 carbonos. E são o quê? Se ele é 3, então ele é uma ramificação prop, né? De 3. 3 é prop, 4 é but, né? Ao contrário, sei lá. O que importa é o seguinte, quando vocês vão dar o nome, vocês não falam isoprop, enfim, não é isopropano ou isopropeno, ou sei lá. Enfim, quero focar nisso aqui, ó. Não é iso. Por que iso? Porque você tem um lado igual para cá, ó. E se tivesse isso aqui, ó? Opa, ainda é iso, ó. Você tem a simetria, não a simetria, você tem a igualdade, ó. Aqui você tem 3 e aqui você tem 3 arranjados da mesma forma, com galinho assim. Então aqui você também tem um iso. Então, iso é igualdade. Isomeria, por exemplo, quem já estudou, né? Isometria, para quem já fez academia. Isometria não tem nada a ver com igualdade. Mas, ó, então, ó, isósceles, ou seja, é uma igualdade, só que o equilátero já existe. Então, o que sobra é o isósceles, ou seja, uma igualdade entre 2 lados de um triângulo. Um triângulo que não tem nenhum lado igual é um escaleno. Tá bom? Então, já aprendemos a classificação. Ou o triângulo é obtusângulo, ou ele é acutângulo, ou ele é retângulo, segundo seus ângulos internos. Se ele defendendo dos seus lados, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Aí vocês vêm aqui na questão, vou ela aqui na tela de novo. O que ele tem? Ó, vamos fazer ela aqui. Um remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então, ó, tá aqui o doidão, ele tá remando os 2 remos do mesmo tamanho, ó. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A, tá vendo? E suas extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo. Por quê? Porque se eu juntar, vai formar um triângulo. Ai, velho. Respira fundo. Respira fundo. Aqui o triângulo, ó. Olha que triângulo lindo. Onde esse lado aqui é igual porque o remo é igual. Cujo ângulo BAC, qual que é o ângulo BAC? BAC, ou seja, está em cima do A. Tem o quê? 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição ou seja, ele quer o quê? Relação entre o ângulo, ou ângulos, e a relação entre os lados. Então vamos lá, gente. Se ele tem pelo menos um ângulo obtuso, ele é obtusângulo. E perceba que o ângulo de 170, ele
não sei vocês, mas eu acho que ele é maior do que 90 graus. Se um ângulo é maior do que 90, desculpa, obtuso. E se o triângulo tem um ângulo obtuso, ele é obtusângulo. Então eu já corto o retângulo. Retângulo é mais fácil de cortar, né? Não tem nenhum de 90. Eu corto a cutângulo fica entre esses dois. E ele tem o quê? Dois remos, ou seja, dois lados iguais. Ele poderia ser ou equilátero ou isósceles. Mas perceba que o terceiro lado aqui não é igual. Por quê? Porque aqui você tem um ângulo de 70. E depois eu vou explicar. Mas, de qualquer forma, o remo é igual, mas aqui ó, dá para ver que é muito maior. Tá? Não só visivelmente, tem uma explicação matemática para isso, mas aqui é maior. Logo, são dois lados iguais e um diferente. Ou seja, não é escaleno porque não são três lados iguais. De qualquer forma, mesmo que você não lembrasse ou não soubesse que esse aqui não é maior ou menor, não importa. Ele não vai ser escaleno de nenhuma forma. Então você cortou e cortou os escalenos. Cortou. Só que esse aqui você já cortou, então letra E. Questão fácil, muito fácil, e quiçá uma das mais fáceis dessa prova, porque eu fiz esse ano aqui. E você faz com 2 minutos. Se você fazer a estratégia de ler a pergunta primeiro, você vem aqui, ó, o tipo de triângulo converte os pontos A, B e C no momento que o armador está na posição. Aí você vai fazer o quê? Você pode ler isso aqui, mas, cara, só pela figura você já entendeu que ele quer esse triângulo, ó, o tipo de triângulo. Aí você já marca, já corta retângulo, já corta os escalenos, fica esses dois. Aí você vai analisar que aqui é um 170, aí você corta o acutângulo. Pronto. Não ficou, fez 1 minuto, tá bom? Questão fácil. E boa porque ganha tempo. Vamos continuar. Alguma dúvida, gente? Muito importante, tá bom? Sério, muito importante isso aqui. E também isso aqui. A gente vai ver muito perímetro quando for falar de área também, porque tem o semiperímetro e a gente usa muito para calcular a área de algumas figuras. Podemos seguir? Aí a gente vai ver agora os teoremas, e aí, como eu falei, não vou dar os pontos notáveis, mas vai ficar aí para vocês, tá bom? Vocês podem dar uma lida, tá bem autoexplicativo o slide. A gente fecha o teorema e vai dar tempo, eu acho, de dar aula de semelhança também. Teoremas, temos dois. A soma dos ângulos internos, que é o mais famosinho, e bom, muito importante. E o da bissetriz interna. Ah, não, é desigualdade. Bissetriz interna é nessa aula aqui. Vamos lá. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre. Ah, tem alguma vez? Não, sempre 180 graus. Sempre. Eu tenho aqui o triângulo com ângulos θ, alfa e beta. A soma de θ mais alfa mais beta dá 180, porque são ângulos internos a um triângulo. E se eu tiver um ângulo de 180, um ângulo só de 180, cara, não é um triângulo. Porque como que os outros vão ter 0 mais 0? Entendeu? Não é triângulo, é uma reta. E se tiver um de 179? O outro vai ser 0,1 e 0,5, desculpa, 0,5. A gente vai ver que não tem como. Mas a soma dá. Enfim, foca nisso aqui. Ó. Se você tem um triângulo, a soma dos ângulos internos dele é 180. Tem também a questão do ângulo externo de um triângulo. A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos adjacentes. O que é isso? Ó, ângulo externo. Primeira coisa, o que é ângulo externo? Você tem aqui o triângulo, ângulo externo é isso aqui, ó. Existe um ângulo externo? Não, existem vários. Na verdade, existem 2 por vértice, ou seja, 6. Ó, ângulo externo é esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo externo, ó. E esse ângulo X, por exemplo, ele é igual, X é igual a Y mais Z. O que é Y? O que é Z? Esse é o Y e esse é o Z. Ah, isso foi o contrário. Ah, que pena, vai dar a mesma coisa. Então, ó, foi isso que disse lá, ó. O valor do ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos que não são adjacentes. Ou seja, esse ângulo aqui que é adjacente. Então, não pode ser ele. Então, vai ser esse mais esse. Beleza? Espera aí que eu esqueci de fazer um negócio aqui. Pronto. Voltei.
Entenderam? É importante? Te ajuda. Pra ser sincero, te ajuda com alguns exercícios sim. Mas o importante mesmo é esse aqui. Esse aqui, de algumas formas, você consegue... Ó, fiz de branco, né? Mas esse aqui, de algumas formas, você consegue mexendo e descobrindo os outros, tá? Para demonstrar ele, eu posso demonstrar, eu espero que não demore. Ó, vamos fazer a demonstração dele só para vocês verem. Legalzinho. Aqui eu vou ter um ângulo X. Aqui eu vou ter um ângulo Y. Aqui eu vou ter Z. Aqui eu vou ter o quê? W. X mais Y mais Z é igual a 180, né? São os ângulos internos. E W mais Z, porque eles estão na mesma reta, é o quê? Também é 180. Então, o que você pode fazer? Você pode igualar. Ó, se ambos são iguais a 180, você iguala os dois. X mais Y. Eu lembrei que essa demonstração aqui não é demorada. Né? É igual, que é igual a 180. Isso aqui e isso aqui. Então, é igual a W mais Z. Z está dos dois lados somando, vou subtrair. Ou seja, W é igual a X mais Y. Que foi o que eu falei, ó. X mais Y é igual a W. Ah, e qual que é os outros ângulos internos que eu falei? Cara, eu fiz aqui, ó. Eu fiz ele aqui, né? Mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui um ângulo interno. Ah, tem outro? Tem outro aqui, ó. Olha aqui outro ângulo interno. Ah, mas e se eu fizer isso aqui, ó? E se eu fizer isso aqui? Beleza. Aqui é outro ângulo interno. Perceba aqui, ó. Nesse caso aqui, eles são opostos pelo vértice. Tá? Também tem esse aqui, né, ó. Tem. Olha só. Eles não são opostos pelo vértice, esses dois aqui? Eles vão ser iguais, né? Mas esse ângulo aqui, ele não é igual a esse mais esse? E esse aqui também não é igual a esse mais esse? Viu que eles são iguais? Tá. Outro teorema é o teorema das desigualdades dos triângulos. Como que eu sei que um triângulo é um triângulo? Ele precisa ter uma relação métrica entre seus lados para comprovar que ele é. Qual que é? Dados dois lados de um triângulo de medidas diferentes, o maior lado... Ah, tá. Primeiro falar disso aqui. O maior lado opõe-se ao maior ângulo. Então, se eu tiver isso aqui, ó. Ai, velho. Que raiva, velho. Gente, eu juro que não sou eu que tô fazendo isso, de ficar picotando isso aqui, ó. É o meu mouse. Eu tô quase... Eu que sou muito de boa, senão eu já tinha quebrado esse trem todo. Percebam, gente, é nítido, né, ó, que esse ângulo aqui, ele é quase um de 90, né? Vamos afirmar que ele é de 90. Esses dois aqui, então, ó, se ambos têm que dar 190, 180, e esse aqui é 90, vamos fingir que esse aqui seja 60 e esse aqui 30. Perceba que o lado de 90 tá com um ângulo muito maior. Desculpa, tá com o lado de 90, ó, o lado oposto ao 90, ele é maior do que os outros, porque os ângulos são menores. Então, lá naquele exercício lá do Enem, ficava claro que o outro lá era maior justamente por conta do ângulo, ó. Não era mais ou menos assim do triângulo, ó. Onde esse lado aqui era igual a esse, e aqui eu tinha o quê? 170. Cara, uma coisa que eu esqueci de comentar, que o triângulo isósceles, ele tem ângulos, desculpa, da base iguais. Então, vamos lá. Se eu chamar de x aqui, aqui vai ser x também. A soma não tem que dar 180? Eu tenho 70 mais 2x igual a 180. Ou seja, passo 70 para lá na equação, fazendo mental para ser rapidinho. Então aqui eu vou ter o quê? 5. E aqui também é 5. 5 mais 5, 10, mais 170, 180. Então bate. Perceba que esse lado aqui, ó, o lado Y, ele é muito maior do que o lado Z e o lado Z, que são iguais. Ele é muito maior, olha, de comprimento. Olha aqui o tamanhozinho dos outros. Por que ele é maior? Porque ele se opõe ao lado de, ele se opõe ao ângulo maior. Tá? Isso aqui é bom saber isso aqui. Não é muito cobrado no Enem, mas é bom saber para vestibular. E o outro é, todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois lados. Então, se eu tenho esse triângulo aqui, onde aqui é A, B e C, perceba, A, ele não pode jamais ser maior do que B mais C. Isso aqui significa que ele não é um triângulo. O A tem que ser sempre menor
que B mais C. Perceba que não é menor ou igual, é menor que B mais C. E isso serve para os outros, ou seja, B também tem que ser menor que C mais A e C tem que ser menor do que A mais B. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. A menor que B mais C, B menor que A mais C, C menor que B mais A. Você também pode fazer, existe uma equação que você vai direto isso, o cálculo já bate direto, ó. A tem que ser maior que B menos C em módulo, por quê? Porque se o B for menor que o C, você vai ter um número negativo, mas você quer em módulo porque você quer a diferença do maior pelo menor. Então você põe em módulo quando você não sabe qual que é maior, qual que é menor. Então o A tem que ser maior do que isso e menor do que isso. Outra coisa. Por quê? Porque se eu passar o B para cá, ó, fica B menor que A mais C. Então faz sentido, né? Continua valendo a equação. O Enem cobrou uma dessa também aqui, ó. Questão do Enem de palito do triângulo de palito de fósforo. Aqui, ó. Ele cobrou essa. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um dos triângulos construídos. A quantidade máxima de triângulos não congruentes, ou seja, triângulos não iguais, o que você vai ter, ó. Se você já tem um triângulo com 6 palitos aqui, você tem quantos? Para pôr nos outros dois lados, você tem 17 menos 6. Ou seja, você tem 11. Então você pode, por exemplo, pôr 5 aqui e 6 aqui. Beleza? Mas como que a gente faz? A gente tem que pegar o valor máximo e o valor mínimo para um dos lados para continuar sendo um triângulo. É para ele meio que encaixar. Porque se você pôr um lado muito grande, o que acontece se eu pôr dois lados muito grandes e um pequeno? Ou um lado muito grande e dois pequenos? A gente vai tentar fazer esse triângulo aqui, ó, um grandão. Ó, um triângulo grandão, de lado grandão, e outro lado do pequenininho. Olha lá, não encaixa, tá vendo? Por que não encaixa? Porque esse lado aqui, x, ele é maior do que a soma desse lado y e esse lado z. Então isso aqui não configura um triângulo. Beleza? Se você fizer dois grandões dá. Mas depende. Por exemplo, faz dois grandão e tenta fazer um pequeno. Mas se ele ficar muito pequeno, olha, não vai fechar. Tá? Então o que a gente tem que ter o raciocínio? A gente tem que ter que a soma 11, ela precisa ter o quê? Por que eu posso fazer dois números somados de 11? Por exemplo, 1 mais 10. Então, um lado pode ter 10 e o outro lado pode ter 1. Só que se eu somar 6 mais 1, vou ter 7. E 10 fica sendo maior do que 7. Então, esse triângulo não é. Eu vou ter também 2 e 9. Mas se eu somar 6 aqui, eu tenho 8. E 9 é maior do que a soma dos dois outros lados. Então, não é. 3 e 8. 6 mais 3 dá 9. Opa, a soma deu maior do que 8. Bateu, não bateu? Bateu. E o outro seria, então você tem 3 e 8. Tá? Um triângulo com lados 3 e 8. Aí você tem um outro que é 4 e 7. E você vai ter o outro 5 e 6. E aí depois vai ter o quê? 6 e 5. Só que aqui já é dois triângulos iguais. Então você não vai ter. Então no fim das contas você tem quantos? Você tem 3 triângulos que não são congruentes entre si, ou seja, não são iguais. E esses são os únicos que dá para fazer. Esse é o raciocínio lógico que você pode ter. Você pode usar a fórmula, deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê? Letra A aí, ó, isso mesmo. Você pode ter outro raciocínio, que é usar a fórmula. B menos C em módulo menor ou igual. Só que aqui você tem que fazer o seguinte. Você usa aqui no A um que você já tem, que no caso é o 6. Menor que B mais C. Só que você tem que lembrar o seguinte. B mais C não é 11, que é o que sobrou? Então 6 é menor ou igual a 11. Tá certo? E 6 tem que ser maior ou igual a B menos C. Aí você meio que vai cair naquela mesma paradinha. Por quê? Porque você vai ter que agora desenvolver o raciocínio em módulo aqui. Né?
Aqui do lado tá certo, né? Ele pode... Isso aqui comprova que ele pode ter isso. Mas aqui você teria que ter o raciocínio seguinte: testar todos a todos do mesmo jeito para a soma dar 11. Então você teria que testar o 9 e o 2, testar o 8 e o 3. Geralmente exercícios assim são números pequenos, que depois você fica testando, senão você está morto. Né? Então é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem os pontos notados que eu falei que vocês podem ver depois. Alguma dúvida, gente, sobre os teoremas? Isso aqui geralmente dá para você fazer de cabeça, tá? Não precisa ficar esquentando a cabeça com esse trem de módulo. Eu nunca usei essa forma, na verdade. Um exercício eu sempre fiz diretão, usando a cabeça. Não sei que o exercício me exigisse, né? Se ele me exigir, eu sei que o A tem que ser maior em módulo que a diferença dos dois lados e menor que a soma dos dois lados. A gente pode seguir para semelhança de triângulo, para a gente acabar essas duas aulas hoje. Ou vocês querem dormir? Tô brincando. Pode? Então vamos seguir então. Já mata esses dois. Então a gente vai ver semelhança de triângulo. A gente vai ver a definição de o que é semelhança de triângulo. A gente vai ver os casos que fornecem ou que deixam ser uma semelhança de triângulo. A razão de semelhança. A base média de um triângulo. Aí vai ver teorema de Tales e teorema de bissetriz. O que é importante para o Enem? Definição a gente não precisa. O que é importante? A razão de semelhança é muito importante. Casos de semelhança é bom também saber. Teorema de Tales também, se cobrar, provavelmente vai ser uma questão fácil. Teorema de bissetriz é muito raro ser cobrado, mas é bom saber, né? Mas não cai muito. E base média também é bom saber. Base média é legal. Base média pode ser cobrado. Tá, vamos lá. Dois triângulos são semelhantes se e somente se os ângulos forem congruentes e os lados opostos dos ângulos forem congruentes ou proporcionais. Perceba, ó. Esse ângulo aqui é congruente a esse. Os que tiverem da mesma cor são congruentes, tá bom? Vamos interpretar assim. Então, o ângulo B, ó, aqui, ó. O ângulo B é igual, ó. 3 traços é que é congruente ao F. A é congruente a D e C é congruente a F. Além de que A sobre B, ó, desculpa, AB sobre DE é igual a AC sobre DF e, por sua vez, é igual a BC sobre a F. Tá? Pode ficar tranquilo com isso por enquanto. Vamos lá. Indicamos o símbolo de tio como semelhança, ou seja, que é o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Lados opostos a ângulos congruentes a gente chama de lados homólogos, ou seja, o lado AC ele está oposto a um ângulo, por exemplo, de 60. E aqui nesse triângulo, o mesmo ângulo de 60 está oposto para o lado DF. Ou seja, o lado AC e o lado DF são homólogos. A razão entre dois lados homólogos, por exemplo, o AC, que eu acabei de falar, sobre o DF, a gente chama de K. E aí vocês têm que lembrar que proporcionalidade, ó, lados proporcionais. Proporção a gente chama de K porque é a razão de proporcionalidade comum. Eu posso chamar de outra coisa? Pode. Por exemplo, no PVT, lá no PV sobre NT, a gente chama o K, a gente chama ele de R. Entendeu? Eu passo o N para lá, fica o quê? PVNRT. Então, o K aqui é R. Ele tem um valor definido, que é o 0,0082, né? Eu tenho outros? Tem, você tem um monte de exemplos assim, gente. Mas agora eu tô com preguiça de falar deles. Tá? Então, a razão de semelhança é K. Quer chamar de J? Pode chamar de J. Não importa. Mas geralmente o exercício vai tratar como K. Então, casos de semelhança. Existem 3 casos. Se ele for ângulo-ângulo, ou seja, se o triângulo tiver 2 ângulos congruentes, ele é semelhante. Por quê? Porque se esses 2 ângulos são aqui, então esse terceiro também é aqui, porque a soma tem que dar 180, lembra? Então, se eu tiver, por exemplo, 60 aqui e 30 aqui, aqui eu só vou ter 90. E se eu tenho 60 aqui e 30 aqui, eu também tenho 90. Então, os triângulos são o quê? Semelhantes entre si. Caso, L a L, ou seja, lado, ângulo, lado. Se ele tiver um triângulo onde você tem um ângulo congruente com o outro
E os lados que formam esse ângulo, por exemplo, aqui o 3 e o 5, e o 6 e o 10, forem proporcionais, ou seja, 10 dividido por 5 seja igual a 6 dividido por 3, e perceba que é, porque ambos dão 2, então você tem uma semelhança de triângulo. Logo, esse lado aqui é semelhante a esse lado aqui, que no caso é 2x. Esse ângulo, desculpa, é semelhante a esse ângulo. E esse terceiro é semelhante a esse triângulo. Esse terceiro é congruente. Bom? E o último caso, que é se ele for lado, 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 ou seja, três lados proporcionais, aí você tem uma semelhança. Percebe que aqui você tem 28, 28 e 20. Se multiplicar por 4, dividir, desculpa, por 4 cada um deles, você vai ter 5, 7, 7. Ou seja, esse aqui é 4 vezes, esse de cá no caso, é 4 vezes o menorzinho. Logo, eles são proporcionais e o K deles vale 4, porque um é 4 vezes o outro. E eles são proporcionais, então os ângulos também são congruentes. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, ó. Entendeu? Beleza, né, gente? Então, esses são os três casos. Geralmente vai ser bem fácil de identificar a semelhança entre eles. Quer dizer, se você tomar alguns cuidados e saber separar os triângulos nas figuras, que geralmente o que pega a galera é não saber separar os triângulos. Se souber, você consegue identificar rapidinho a semelhança. Vamos lá, razão de semelhança. Como eu falei, é o K. É a razão entre as medidas de triângulos. Então, eu tenho quais medidas num triângulo? Eu tenho lado, eu tenho altura, eu tenho mediana. O que é mediana? Tá lá do que eu acabei de falar dos pontos lá, que eu não falei no caso, que eu falei para vocês lerem. Mas mediana é um ponto que sai do vértice e encontra o lado oposto e divide no meio. Então isso aqui, ó, isso aqui é a mediana. O mouse me ajuda, por favor. Ó. Então, ó, num triângulo, quando você pega um vértice e junta ele uma reta no lado oposto, onde você divide igualzinho aqui, por exemplo, finge que aqui é 5 e aqui também é 5, isso aqui, ó, é uma mediana, tá? Então, é a razão entre as medidas do triângulo, ou seja, lado, altura, mediana, área, vai ter outras coisas, vai ter, sei lá, baricentro, blá, 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 blá. Baricentro é encontro, né? Não tem como ser proporcional. Então, observe os triângulos, ó. K é igual aqui, ó. Ele finge que eles são, aqui eu não deixei explícito, mas finge que eles têm o mesmo ângulo interno. Aqui, ó. Então eles são semelhantes entre si. Então K é igual ao quê? AB sobre AC. Ó, tô vendo outra coisa. AB, desculpa, AB sobre DE, tá bom? E o EF embaixo do BC e o AC sobre o DF. Quero comentar um negócio aqui. Também temos o quê? O H maior sobre o H menor também dá K. E se em vez de você... Tá percebendo que eu estou pegando o AB sobre o DE? O lado maior sobre o lado menor? E se você, por exemplo, fizer DE sobre AB? O que você vai ter? Cara, depende muito do exercício. Mas eu vou considerar aqui, nas nossas aulas, e geralmente o exercício vai considerar assim, quando você tem... Ó, esses dois eu vou considerar que são semelhantes, tá? Aqui, ó, são semelhantes. Então aqui eu tenho o lado AB. E aqui eu tenho o lado DE. Se eu pegar o maior AB sobre DE, lados, ó, eu tenho a constante K. Mas se eu pegar o menor sobre o maior, DE sobre AB, aí você não tem K. Aí você tem o quê? Você tem 1 sobre K, ou seja, o inverso de K. E se você passar isso aqui multiplicando, isso aqui multiplicando, e o outro dividindo, você vai cair nisso aqui, ó. Agora, se você fala que ele é igual a K, aí você já tem uma incongruência. Porque aí DE sobre AB é igual a K e AB sobre DE é igual a K. Então, você está falando que os dois, ou os dois são iguais, o mesmo valor, e aqui na figura, visivelmente, eles não são iguais, tá? Vou considerar que eles não são. Então, tem uma incongruência. Eles têm que ser iguais para ser igual a K os dois. Então, você vai considerar o quê? Quando for maior sobre menor, você considera K. Quando for menor sobre maior, você considera 1 sobre K. De qualquer forma, o exercício geralmente vai deixar bem explícito e você que vai criar esse K aqui. Então, por exemplo, aqui fosse 6 e aqui 3, seria o quê? Ó, 6 sobre 3 você tem igual a 2, ou seja, o K vale 2.
Mas se eu pegar 3 sobre 6, 3 sobre 6 é 1 sobre 2. Ou seja, igual a 1 sobre K. O K continua sendo igual a 2. Tá? Se você deixa igual a K aqui, você fala que o K é igual a 1 sobre 2. Mas aí, o K mudou? O K não muda. Tá? Acabou, Grazi. Quer dizer, pode sair, porque eu só vou falar a base média, que é tranquilo, e teorema de Tales, que também é basicamente uma semelhança de triângulo disfarçado. Qualquer coisa, antes de sair, faz exercícios dessa matéria, tá? Ah, já saiu. Deixa eu falando sozinho. Tá bom. Tá bom, gente. Então, o último comentário é: tá, a gente já viu que tudo isso aqui é igual a K, quando você pega maior sobre menor. Entre áreas, muda um pouco. Porque entre áreas você vai ter o quê? Você vai ter K ao quadrado. A demonstração disso é isso aqui, ó. Você tem aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Área não é base. Não precisa ficar fissurado nisso, que a gente ainda não deu essa aula. Mas não é base vezes a altura sobre 2. Então, pega a base, ó. Vamos fazer H maiúsculo, a altura do maior. Então, ó. Área do maior sobre a área do menor. Bzinho, basinha, vezes a alturinha sobre 2. Primeira coisa, você vai fazer inverso, essa aqui dividida pelo inverso, você vai cortar o 2, né? Então, você ficou o quê? Basona vezes Hzona sobre basinha vezes Hzinha. Mas espera aí. Basona sobre basinha não é K? E Hzona sobre Hzinha também não é K? Então você tem o quê? K vezes K, K ao quadrado. Então a razão de semelhança, quando se trata de áreas, é K ao quadrado. A gente vai ver que quando for cubo, ou geometria espacial, vai ser K ao cubo, quando estiver falando de volume. Ó, fiz um 2, mas é K ao cubo. Tá bom? Mas não precisa preocupar com isso não. Só lembra, e eu vou reforçar isso aqui quando a gente estiver estudando a área, que a razão de semelhança entre duas áreas é K ao quadrado. E quando o K for igual a 1, então os triângulos são congruentes, ou seja, esse lado aqui, por exemplo, X, é igual a esse lado X aqui. Tá? Então, esse aqui é 6, aqui vai ser 6. Mas a figura está menor, não importa, o K deu igual a 1. Quem manda é a conta, não é a figura. Tá bom? Para fechar a nossa aula, que foi até rápida, né? Base média. Seja um triângulo ABC, os pontos médios, ou seja, divide no meio os lados AB e AC, são respectivamente, ó, MN, os médios, ó. M divide o lado AB e N divide o lado AC. A base média é justamente essa reta MN. E como que eu calculo ela? Você calcula o seguinte, cara, vou falar um negócio pra vocês aqui. Um triângulo, ele tem uma semelhança muito parecida com um trapézio. Sei que a gente ainda não viu o trapézio. Nossa, que raiva que eu tô tendo. Sei que a gente ainda não viu o trapézio, mas eu vou adiantar para vocês. O trapézio ele também vai ter base média, ou seja, vai dividir isso aqui no meio. E aqui eu tenho o quê? Basinha, que a gente chama, e que basona, né? Base maior, base menor. A base média do trapézio, ele é a média, é base média, ele é a média das bases, ou seja, base maior mais base menor dividido por 2. Isso aqui é a BM, por exemplo, que é a base média. O triângulo ele é a mesma coisa. Ele é a média das bases. A diferença é que o triângulo ele só tem essa base de baixo, né? A base de cima dele é 0, ó, vale 0. Então você vai ter o quê? Base mais 0, que é a base de cima, sobre 2. Então, a base média do triângulo BM é B sobre 2. Tá? Então, por exemplo, se aqui for 10, a base média do triângulo vale 5. Tá bom? Então é isso que está aqui no texto, ó, só está de uma forma mais formal um pouco. Pelos cálculos de semelhança entre os triângulos, ó, eu não quis demonstrar, senão ia demorar muito, mas ó, você tem um triângulo ABC e você tem um triângulo AMN. Aqui, ó. E aí a gente vai ver que por eles estarem ó, do mesmo lado aqui, eles são ângulos iguais. Eles são paralelas, ó, lembra lá das paralelas? E tem uma transversal aqui, ó. Então o que eles são? Aqui eu tenho o OPV e aqui eu tenho alternos internos. Então esses três triângulos são iguais. Logo, esse triângulo aqui, tô falando triângulo, mas é ângulo, gente. Vou fazer essa demonstração aqui para vocês, isso aqui é importante também. O que eu tenho ali? Ó? Eu tenho um triangulão e tenho um triangulinho. Ó.
triangulinho, triangulão. Só que, ó, isso aqui é paralelo, ó. Isso aqui é paralelo a isso aqui. Se é paralelo, é como se eu tivesse o quê? Duas retas e uma transversal. Como se fosse isso. Então, aqui eu tenho o OPV, certo? E aqui eu tenho o Z, ó. O Z aqui, vocês estão enxergando o Z? Então, aqui é igual aqui. Logo, esse ângulo X é igual a esse ângulo X. Tá bom? Então, continuando aqui, ó. Se eles são iguais, esse aqui também vai ser igual a esse aqui. E esse do bico aqui é igual aos dois. Então, eles são semelhantes. Então, fazendo os cálculos de razão-semelhança, você tem isso aqui, ó. Que a base média MN é a metade da base média BC. A base média, desculpa, MN é a metade da base do triângulo grande BC. Ou seja, MN é BC, metade de BC. Ou seja, 1 sobre 2 BC. Tá? Outra explicação que eu uso é essa do que é tipo um trapézio, só que aqui é zero. Então, BC mais 0 sobre 2 é igual a BC sobre 2. Teorema de Tales é quando você tem várias retinhas paralelas e tem duas transversais agora. O que o teorema dele diz? Se você tiver aqui, ó, duas transversais. Ah, se for mais, pode ter mais, não tem problema. Desde que você tenha aqui paralelas, não tem problema. Ele fala que os segmentos, eles são todos proporcionais entre si, só que depende de quais segmentos, né? Esse segmento aqui, ó, ele é proporcional a esse segmento aqui, ó, por exemplo. Segundo a proporcionalidade entre esse aqui e esse aqui. Ou esse grandão aqui e esse grandão aqui. Tá? Beleza? Beleza? É isso. Esse que é o teorema. Por exemplo, a gente pode até fazer uns exercícios disso. Mas é isso, ó. A razão entre os segmentos, ó, AB sobre DE, tal, é constante, ou seja, é o K. E o teorema da bissetriz é bissetriz. Eu falei também tá lá nos pontos notáveis, mas vocês já devem ter ouvido falar que bissetriz é um segmento de reta que divide um ângulo do triângulo, por exemplo, ou de qualquer ângulo, em dois iguais. Então, se aqui outrora eu tinha 60, por exemplo, ó, 60 graus, se eu traçar uma bissetriz, eu com certeza eu vou ter 30 aqui e 30 aqui, porque bate no meio. E o teorema da bissetriz é isso aqui, ó. Você tem um triângulo qualquer, tá? Não importa. Se você traçar a bissetriz dele aqui, ó, esse lado x vai dividir esse lado todo aqui em x e y, por exemplo, e aqui você tem A e B. O teorema é o seguinte, ó, que é uma bissetriz. Ó. Por semelhança de triângulo, você tem que A sobre x é igual a B sobre y. Ou o contrário, x sobre A é igual a y sobre B, não importa aqui. Mas se você for levar aquela regrinha que eu falei, é melhor usar o A sobre x, que aí você tem igual a K. Tá bom? Então é isso, ó. Aqui eu usei o contrário, né? Que seria igual a 1 sobre K, mas é porque como eu não falei de K aqui, tá bom. Então, ó, x sobre C, ó, a projeção que ela causou aqui, por exemplo, sobre o lado aqui, é igual à projeção, a outra projeção sobre o B, sobre o outro lado. Tá bom? Acabou cedo. Deixa eu ver se a gente pode fazer uns exercícios. Vocês têm alguma dúvida, gente? Se tiver, vai falando aí. A gente pode fazer algum exercício disso aí, né? Fundamentos, polígono, semelhante de triângulo. A gente faz um de semelhante de triângulo e um de teorema de Tales. Esse exercício aqui, ó, ele é legal porque ele tem um macete. Quando você tiver esse tipo de coisa aqui,
Eu já sei que ele vai pedir a altura é f, tá? Você faz assim, ó, 6 vezes 4 dividido por 6 mais 4. 24 por 10, 2,4. Letra C. Tá? Mas eu vou fazer ele por semelhança, que é o que pede. Vamos lá. Ele tá falando um monte de coisinha, mas tá tudo aqui no desenho que ele tá falando, tá? Eu não vou perder tempo lendo agora, não. Ele quer saber o EF. Como você vai fazer? Você vai fazer por semelhança, ó. Perceba que esse lado aqui, ó. Vamos redesenhar, ó. Eu tenho esse triângulo. E aqui tá o meu EF, né? E eu tenho outro triângulo que tá de costas para ele, por exemplo. Tá? Aqui tá de costas, né? E aqui eu tenho o mesmo EF. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho o X, que é o EF que eu quero. Aqui eu tenho o mesmo X. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6. Perceba que aqui, ó, eu tenho um triângulo, esse triângulo aqui, ó. Ó, eu tenho um triângulo grande e tem um triângulo dentro dele que é semelhante a ele. Pelo mesmo caso que eu falei. Opa. É o mesmo caso que eu falei, que aqui é 90, 90. Aí eu tenho o ângulo em comum deles aqui, ou seja, tem dois ângulos, então aqui também é igual. Então o que você vai ter? Você vai ter o seguinte, ó. 4. Aqui eu vou chamar isso aqui tudo de... deixa eu pensar. Vou chamar de... Deixa eu ver se tem alguma informação. Tem, não. Eu vou chamar isso aqui, ó, de Y, a base do triângulo, e aqui eu vou chamar de Z. Tá? Eu tenho o quê, ó? Aqui eu também vou ter o mesmo Z. Só que aqui que eu vou ter o X, ó. Y, desculpa. Aqui eu vou ter o Y. Então tem o quê? 4, ó. Lado do grandão sobre o lado do pequenininho, X, é igual a base do grandão, Z, sobre a base do pequenininho, Y. Aí eu faço a mesma coisa do lado de cá. O lado do grandão sobre o lado do pequenininho é igual a base do grandão sobre o lado do pequenininho. Só que o pequenininho aqui, perceba que é Z menos Y, tá? Estou usando esse pequenininho aqui, ó. Z menos Y. Perceba que você tem Z e Y, tem um monte de coisa aí, né? Vamos ver se a gente consegue cortar essas incógnitas aí para ficar num negócio legalzinho para a gente descobrir o X, que é o que a gente quer. Vamos isolar... deixa eu ver como dá pra gente isolar legal. Vamos isolar o Z aqui, ó. Vamos isolar o Z aqui, ó. Essa de cá. Então passa o Z menos Y multiplicando, depois a gente vai ter que voltar com o Z para cá, né? Não, vamos isolar o Z aqui, né? Mais fácil. Vamos isolar o Z aqui. E aí a gente joga o valor que a gente encontrar, a gente joga nessa equação de cá, né? Mais fácil do que ficar... De lá eu vou ter que pôr o Z em evidência, vai dar um número feio. Então o Z é igual a 4y sobre x. Esse é o valor de Z. Então eu jogo esse valor aqui. Então 6 sobre x é igual a 4y sobre x sobre z menos y. Passo esse z menos y multiplicando e passo o x multiplicando. Tá. 6z menos 6y é igual a 4y menos 4yx sobre x. Aqui eu vacilei que o x vai cortar, eu vou ter que voltar com ele depois. Eu tenho o quê? Eu tenho 6z... Tem isso aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho de novo o z, então eu posso de novo jogar esse valor aqui do z, ó. Lá, né? Eu vou jogar o z aqui, ó. Esse 4y menos x eu vou jogar aqui. Então eu vou ter, ó, 6 vezes 4, 24y sobre x menos 6y é igual a 4y. Tá? Passa esse y para lá somando, fica 24y sobre x
é igual a 10y. Passa o... Você quer o x isolado, né? Lembra que você quer o x, não vai perder o foco no meio da questão, não. Você já pode cortar, se você quiser, o y aqui, ó. Por quê? Porque ele está multiplicando ambas as sentenças, né? Então, passa o y dividindo, corta ele, né? Então, você cortou. Passa o x multiplicando para cá. Então, fica 24 é igual a 10x, ou seja, o x, tira o zero, passa uma vírgula. Beleza? Questãozinha boa do Enem aí. Deixa eu dar uma rápida aqui. Vai ser legal. Tá. Tá, vamos fazer um detalhes. Será que vai demorar essa? Queria uma que fosse rápida. Essa que eu acho que é rápida. Eu acho. Questão da Federal de Fluminense. O circuito triangular de uma corrida está esquematizado na figura a seguir. Tá, tem os valores aqui. As ruas TP e SQ são paralelas, tá? Então eu já vou traçar as paralelas aqui no desenho. Ó, paralelas. Aí eu tenho esse ponto aqui. E esse ponto aqui. Beleza? E a parada que eu tenho um toque. Rua PQ. Rua PQ vale 2. Rua Avenida QR vale 4. Rua SQ. Essa aqui, ó. Vale 3. Rua... Qual que tá faltando? Avenida QR. QR. Já pus. Rua TS. TS aqui, ó. Vale 3. Tá, então tá aí as 4 informações que eu tenho. Agora a gente vê o que ele quer, né? Partindo de S, qual que é o S aqui, ó? Que é o S. Cada corredor deve percorrer o circuito passando sucessivamente por R, Q, P e T. E voltar em R's. Então ele vai fazer isso aqui. Assinale a opção que indica o perímetro. Então eu tenho que somar o 3 mais esse X aqui, mais esse Y aqui. Então vamos lá, gente. Ó, eu tenho duas paralelas. Então eu tenho o teorema de Tales. Por quê, ó? Porque é como se elas estão deitadas, mas é como se tivesse sim, não é, ó? Onde aqui é 4, aqui é 3, aqui é x e aqui é 3. Então vai ser o quê? 4 sobre 3 é igual a x sobre 3. Peguei essa sobre essa, igualei a essa sobre essa. Então x vale 4. Agora eu preciso achar o y. O y eu tenho aqui, ó, 3 y. Ó, falei 4 e falei y e falei coloquei 4. Eu gosto do meu mouse. Passei a aula, tô reclamando do mouse também. Aqui já não dá para fazer portais. O que você pode fazer? Você pode fazer semelhança de triângulo, olha. Vamos lá. Tem várias formas, né? Mas como aqui você tem um triângulo isósceles, vou desenhar isso aqui para ficar bem claro para vocês. Ô, gente, vacilei, hein? Aqui é 2, ó. Aqui é 2. Então é 4 sobre 2 igual a x sobre 3. Passo o 3 multiplicando, tem um x igual a 6. Por quê? Ó, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Então aqui é 6, tá bom? Dava para fazer de cabeça? Dava, ó. 2 não é o, 4 não é o dobro de 6, de 2, então o 3, o 6 é o dobro de 3. Então aqui você tem um triângulo, tem semelhança de triângulo, ó. Você tem isso aqui, não é? Ó, onde aqui é y, e aqui é como se fosse a base média. Não é, mas é como se fosse, né? Então, ó, aqui você tem um lado total de 4 mais 2, é 6. E aqui você tem um lado total de 9.
Aqui, ó, você tem no pequenininho, você tem 6 e você tem aqui 4. Então, você pode fazer assim, ó. Você tem esse triângulo grandão, que está bem explícito ali no desenho, além de ter o pequenininho. E lembra, eles são todos ângulos iguais, porque aqui é tudo reto, ó. Então, esse ângulo é igual a esse é igual a esse. E a pontinha é igual aos dois. Então, você pega qualquer medida aí, ó. Pega, por exemplo, base maior sobre base menor é igual a lado maior, por exemplo, 6, sobre lado menor, que é 4, por exemplo. Então, o y, passo 3 multiplicando, 18 por 4 dá 4, vai sobrar 2, 20, 4,5. Tá? Pode fazer com outra medida aqui também, ó. Você pode fazer com 9 aqui, ó. 9 sobre 6. Vai dar a mesma coisa, ó. 27 por 6 também dá 4,5. Então, eu tenho esses 4 aqui, mais 4,5, mais 6. Então, quantos que eu tenho? Ó, primeira coisa, já sei que vai dar um final, 0,5. Então, eu já corto esse e esse. Tá? 2 mais 3, 6. Mais 4, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 4, 22. Mais meio, 22,5. Letra D. Tá bom? Não é letra D. Vamos ver o que a gente errou. Provavelmente errei alguma divisão. Acelerado aqui que ninguém merece. Vou botar no X2 aqui, já tá. Taxa de vai tá no X2. Ah, já sei o que eu errei. Nossa, eu fui muito garoto agora, gente. Olha só. Ele pediu o perímetro do circuito. E o circuito é isso aqui, ó. Então, ele quer a soma desses dois e do A. Ele não quer o 3. Então, dá 22,5 menos 3 que eu coloquei a mais. 19,5. Então, realmente, a letra B, tá? Eu vacilei nisso aí, porque ele pediu aqui, ó. Assinar a opção que indica o perímetro do circuito. E ele falou que o circuito é RQPTS. Ó, RQPTS. E passa aqui também, né? Beleza? Sei que eu vacilei, mas tá bom. Pelo menos os cálculos, que é o importante, a gente acertou. Você não pode cometer esses vacilos aí de interpretação. Cadê? Bugou? Ah, já tá aberto aqui. Beleza, gente? O PQ é 2. Sim, sim. Ah, tá, você já tinha falado antes, né? Já se visto antes de fazer. Mas sim, é verdade, o PQ é 2. Gente, por hoje é só. Eu acho que tá bom. A matéria eu acho que ficou bem explicada. Aqui, igual eu falei, eu vacilei só de interpretação, mas o cálculo tá certo. Aqui, ó, mais uma de... Vou mandar o PDF para vocês no Classroom. Vocês têm alguma dúvida, gente? Pode falar. Se tiver alguma dúvida de física... Ô, Caio, você mandou... Ah, eu respondi sua dúvida aquela hora. Alguma dúvida de física, não? Como eu falei, então a gente já deu isso aqui. Graças a Deus a gente fez 2 aulas, uma só, para a gente ganhar tempo. Semana que vem, dou circunferência na outra do área. Talvez dá para eu dar as duas juntas. Né? Não vai ser nem que a aula de área está bem extensa. Quarta-feira, save the date. Quarta-feira, deixa eu interromper a gravação. Vou terminar então.